Vamos lá, gente. Hoje a gente vai continuar as aplicações da aula passada, né? A gente começou falando sobre lançamento vertical, que é um objeto jogado para cima, e um objeto jogado para baixo. Lembra disso? Que a diferença é que um objeto jogado para cima, você tem velocidade inicial apenas da direção J, que é na direção Y. Aí você pode ter uma velocidade inicial tanto contrária à gravidade, como a favor da gravidade. Beleza? Mas o tratamento é o mesmo. Você vai mudar só o sinal. Então hoje a gente vai para um outro tipo de movimento, que ele já envolve as duas componentes da velocidade inicial. Ok? Então a gente tinha tratado um problema que só tinha uma componente de velocidade inicial, que era na direção Y. Agora a gente vai pegar um problema que tem duas componentes, uma na direção Y e uma na direção X. E eu vou fazer uma lembrança rápida aqui para vocês. Quando a gente tem um problema sobre a ação da gravidade, como a gravidade é uma aceleração na direção Y, na direção vertical, a componente horizontal ela é tratada como um movimento uniforme, que tem uma velocidade que não varia, certo? Que nesse caso é a componente horizontal da velocidade inicial. Então a parte horizontal do movimento, ele vai ser um movimento com velocidade constante, e essa velocidade é a componente x da velocidade inicial. Já a componente y vai ser tratada do mesmo jeito. Vai ser um movimento uniformemente variado, que vai ter uma velocidade inicial contrária à aceleração, então vai ser um movimento que o objeto vai parar na vertical e vai descer. A combinação desses dois movimentos gera o que a gente chama de lançamento, certo? Então, lançamento é quando você pega um objeto, joga ele com uma certa inclinação em relação ao horizonte ou em relação à vertical. E aí você vai ter um movimento do tipo lançamento, e a gente pode tirar várias informações do lançamento aqui, que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje. Vamos começar com o caso mais geral, que é o problema do lançamento oblíquo. Então, como vocês viram na aula passada, se eu tenho um problema em que meu objeto ele é lançado com a velocidade inicial, e essa velocidade inicial faz um certo ângulo com o horizonte, o ângulo da velocidade inicial nada mais é do que o ângulo que eu disparo o objeto. Então, se for um canhão, o ângulo que eu coloco o canhão vai ser exatamente o ângulo da velocidade inicial, supondo que o objeto ele é lançado na linha do canhão, do lançador, né? Porque se a arma estiver desalinhada, ela dispara para o outro lado. Então, supondo que aconteça isso, né, que o objeto ele é lançado na mesma linha do lançador da arma, seja lá o que for, o ângulo que você põe o objeto, o lançador, vai ser exatamente o ângulo da velocidade inicial, ok? E aí, novamente, a gente vai ter uma componente x, que aqui a gente aprendeu aqui que, na verdade, o nome mais correto é componente na direção I chapéu, mas a gente vai considerar como sendo horizontal, vamos chamar de x, certo? E vai ter uma componente na direção y. A componente, como vocês podem ver, é uma projeção do vetor na direção horizontal. É esse tamanho aqui. E esse tamanho aqui é a projeção y, ok? Como eu falei para vocês, esse objeto lançado, ele vai ter um comportamento horizontal igual ao de um movimento uniforme. Então, na horizontal, ele vai se deslocar com velocidade constante, que é exatamente igual a essa componente x, tá? E na velocidade, no movimento vertical, ele vai se comportar como um movimento uniformemente variado retrógrado. Então ele vai ter uma velocidade inicial y calculada aqui, essa velocidade inicial y vai a zero, que é quando ele atinge o ponto máximo, depois ele começa a cair. Aí a combinação dos dois dá o lançamento, beleza? Então o lançamento oblíquo é para um ângulo de lançamento diferente de zero, de um lançamento igual a zero seria um lançamento, seria como se fosse um tiro, né? A gente vai fazer daqui a pouco aqui. E diferente de 90 graus, que seria o lançamento vertical que a gente viu na aula passada. Aí, como eu falei, as componentes da velocidade inicial vai ser o Vx na direção I e Vy na direção de J, né? Fazendo aquela base que a gente conhece. E a coordenada x, a componente x, pode ser calculado como sendo o módulo do vetor velocidade inicial, multiplicado pelo cosseno desse ângulo. Por que cosseno, professor, e não seno? Porque o cosseno é a relação trigonométrica que trabalha com o cateto adjacente. Lembrem disso. O meu ângulo é esse aqui.
A minha componente x é essa daqui. Isso daqui, galera, é o cateto adjacente desse ângulo. Se eu considerar isso aqui um triângulo retângulo. Então, se eu estou pegando esse ângulo como ângulo de referência, esse lado é o cateto adjacente e esse lado é o cateto oposto. Quem trabalha com cateto adjacente é o cosseno. Então, por isso que aqui é cosseno e a componente y é o seno. Ok? Lembre-se disso, que às vezes tem problemas que a gente está com esse ângulo de cima aqui. Aí, se você tiver esse ângulo, a componente x ela passa a ser o cateto oposto. E aí você trabalha com seno. Então, não decorem essa fórmula, porque isso aqui às vezes muda. Vocês têm que lembrar isso. Né? Qual é o ângulo que eu estou trabalhando e quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente a esse ângulo. Então, a velocidade inicial, ela pode ser as componentes, né, da velocidade inicial, elas podem ser calculadas por essa expressão aqui, ok? Uma vez que você conhece o módulo da velocidade inicial. Vamos primeiramente determinar a trajetória desse lançamento, que é uma informação interessante, que você já sabe, mas seria interessante mostrar aqui o cálculo, né, para obter essa trajetória. Então vamos considerar que o objeto ele parte do referencial, a posição inicial dele é 0, para facilitar o cálculo, né, não está errado. E aí, ó, a equação, a função horária da posição na direção de x, lembra que eu falei, direção de x, movimento uniforme. Movimento uniforme, como é que é a função horária de posição? Posição é a posição inicial, mais velocidade vezes tempo, certo? Como a gente aprendeu no ensino médio, né? S igual a S0 mais VT, não foi assim que a gente aprendeu? Então, posição é a posição inicial, mais velocidade vezes tempo. A posição inicial eu considerei como sendo 0, então a componente horizontal do lançamento vai ser dado por essa expressão, essa função aqui, ok? Já a componente vertical também não tem posição inicial, né, que é 0, vai ser velocidade inicial y vezes t, menos, porque a gravidade agora está ao contrário, meio da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Então essas duas funções, elas determinam a posição x e y do meu objeto para cada instante de tempo. Isso aqui em matemática, galera, a gente chama de função parametrizada. Porque eu estou querendo encontrar x e y, mas tem um parâmetro no meio deles que é o tempo. Certo? Se chama-se funções parametrizadas. A gente consegue resolver assim? Consegue. Se você fizer um gráficozinho de cada um, junta, dá um pouco mais de trabalho, mas dá para fazer. É mais fácil a gente tentar eliminar o tempo, se for possível, né? Eliminar a variável tempo e substituir embaixo para ter uma equação entre x e y apenas. E isso é fácil de fazer porque essa função de cima é muito simples, né? É uma função de primeiro grau, a gente pode substituir. Então, ó, vamos eliminar o tempo. Então, se eu pegar t e substituir por x sobre v0x, aqui na função de baixo, ó, tá vendo aqui, ó, x sobre v0x aqui e x sobre v0x aqui em tempo ao quadrado. E aí eu vou desenvolver essa expressão em conta isso aqui, ó. Y é igual a uma constante vezes x ao quadrado mais a constante vezes x. Essa função é muito conhecida, né, pessoal? Qual é a função que eu tenho x ao quadrado e x? É a função do segundo grau. E função do segundo grau, você sabe que a figura é uma parábola. Então, a trajetória de um lançamento é uma parábola. Então, o objeto ele descreve uma parábola. Lembre-se, lançamento sem atrito, sem resistência do ar. Com resistência do ar, ele não dá uma parábola. Ele dá um pouco diferente, tá? Mas se você lança um objeto suficientemente pesado, ele descreve mais ou menos uma parábola. Se também não for um movimento muito longo, ele faz mais ou menos uma parábola. Para terminar a trajetória, você vai usar esse y lá embaixo, né? Sim, porque a trajetória vai ser um gráfico x por y. Então é interessante a gente ter uma função y em função de x. Entendeu? É só por causa disso. Então, ó, outra coisa, a aceleração, o termo a da minha função de segundo grau, ela é negativa, então vai ser uma parábola virada para baixo, que faz todo sentido, né? O lançamento ele faz isso. É uma espada ninja, é? Eu ouvi, você não ouviu, não? Vamos lá. Então dá uma parábola virada para baixo. Como a gente aprendeu nas aulas passadas, a velocidade é um vetor paralelo, é tangencial à trajetória. Então em cada ponto da trajetória, a minha velocidade ela vai ser tangente à posição do objeto. Ou seja, quando o objeto está aqui em cima do ponto mais alto, a minha velocidade ela é
horizontal. Ela não tem componente vertical. Faz sentido, né? Porque a componente vertical, ela vai diminuindo com a altura, ela vai até zero, depois ela começa a crescer à medida que ela vai caindo. Então a velocidade, o vetor velocidade ele faz isso, ele começa assim, a componente horizontal ela vai diminuindo, ela vai a zero, que é quando tem um ponto mais alto, depois começa a aumentar para baixo. Sacaram a dinâmica das componentes? Então a velocidade faz isso, porque é um movimento retrógrado. A velocidade começa no valor, ela vai a zero, depois ela aumenta de novo negativo. E a horizontal, a componente horizontal, sempre se mantém a mesma, porque o movimento na horizontal é um movimento uniforme. Então você tem sempre a mesma componente na horizontal aqui. Ó. A velocidade ela vai fazendo isso, mas a componente tem que ficar a mesma, aqui na horizontal. Ok? Então tá aqui, ó, ela é uma parábola com concavidade voltada para baixo. O termo C ficou zero porque a gente adotou a posição inicial igual a zero, só por causa disso. Por isso que aqui o C fica zero, né, da função segundo grau. Ok? Então dá uma parábola. Outra coisa que a gente consegue calcular, uma vez que a gente sabe que o objeto atinge o ponto mais alto, quando a componente da velocidade y, a componente y da velocidade é nula, se a gente sabe isso, e a gente conhece as funções horárias, a gente consegue determinar o ponto mais alto da trajetória, até onde o bicho atinge. Como é que a gente faz isso? Eu sei que lá em cima, a componente y da velocidade vale zero. Então eu posso pegar a função horária da velocidade, né? Como é que é a função horária da velocidade do movimento uniformemente variável? Velocidade é a velocidade inicial menos gravidade vezes o tempo. Beleza? Tem que lembrar essas coisas. Isso é do segundo grau. A gente usava musiquinha, né? Para lembrar. Ainda tem isso hoje em dia? De musiquinha. Isso aqui é a função horária da posição do movimento uniformemente variado, certo? Só que aqui nós somos ensino superior, então a gente troca isso aqui por x. X de t é igual a x0 mais v0x, opa, aqui é um v0 de x, né? T, agora aqui vai ser menos, né? Que é a gravidade negativa, gt ao quadrado sobre 2. Então a posição horária é essa e a velocidade na direção de x é a própria componente na direção de x. Na direção de... Ô galera, eu estou trocando tudo, né? Isso aqui é y, não é x. Isso aqui é y. Y de t é igual a y0 mais v0y de t menos gt ao quadrado sobre 2, e a de velocidade em y vai ser v0y menos gt. E na direção de x é movimento uniforme. Então é posição inicial mais velocidade inicial de x vezes tempo, e velocidade de x é uma constante, a velocidade inicial de x. Então, são essas as funções horárias do lançamento, na direção de y e na direção de x. Aí o que a gente vai fazer? Eu sei que o ponto mais alto, a minha velocidade y vale zero. Então eu consigo, por exemplo, encontrar o tempo que demora para o objeto chegar lá em cima, né? Com esse tempo, se eu substituir ele nessa expressão aqui, ó, eu encontro qual é a posição y do ponto mais alto, que é a nossa altura. Então, uma maneira de fazer a conta. Então, calculando o instante de tempo t' para atingir o ponto mais alto, como eu falei para vocês, a informação que eu tenho é que nesse ponto mais alto, a componente y, ela vale zero. Aliás, eu vou fazer mais uma parêntese aqui. Substituindo na expressão aqui de velocidade, então meu tempo, esse aqui é o tempo para atingir o ponto mais alto, beleza? Depende da velocidade, só da velocidade y, da componente y da velocidade. Substituindo o tempo de altura massa para encontrar a coordenada y, que vai dar a própria altura, né? Então eu substituo essa expressão aqui na função horária da componente y. Então fica desse jeito aqui, ó. Você vê que aqui é o tempo, tá vendo? E aqui é o tempo ao quadrado.
substituído. E aí eu faço um desenvolvimento simples aqui, não, um algebrismo simples aqui na conta. Isso aqui vai ao quadrado. Aqui eu vou cortar um g com outro g, né? Que aqui tem um g quadrado. Ele corta. E aí a minha altura vai ficar simplesmente... Esses termos são iguais, né? Então vai fazer uma subtração aí de fração. Então vai ficar V0y ao quadrado sobre 2g. Ou seja, a altura só depende da componente y da velocidade. Não depende da componente x. Certo? E claro que é inversamente proporcional à gravidade. Quanto maior for a gravidade do planeta, menor vai ser a altura que a bala lançada atinge, né, de altura. Que também faz todo sentido. Ok? Dúvidas, perguntas? Vamos para a próxima. No caso, você vai usar... A gente só vai usar essa fórmula IH. Se for um problema que você quer saber a altura e você tem como encontrar a velocidade, componente y da velocidade inicial, você usa só isso aí. Porque assim, o problema mais simples que existe é o cara dar a velocidade, a componente y e pedir a altura, que é só substituir aqui. Isso é um problema muito simples, mas vocês são pessoas inteligentes, vão ter capacidade de resolver problemas mais difíceis. É. Se a gente sabe difícil, vamos focar no fácil, né? Pra ir complicado. Tem um probleminha daqui a pouco que eu vou passar para vocês fazerem, que é um pouco mais elaborado que isso. Mas aí, às vezes, o cara tem que calcular o V0y. O V0y, você sabe, é a velocidade vezes o cosseno, dependendo do ângulo, né? Então, às vezes, você tem que encontrar quanto é que é isso. Ou então ele dá qual é a altura e você encontra qual é a componente y. O importante é você saber que existe relação entre altura e componente y da velocidade. Esse jeitinho é o quê? Esse o quê? Hoje. É gravidade. 9,8. Ok? Outra coisa que dá para calcular é o alcance, né? Quanto chega o objeto quando você lança ele. Então, imagine que eu tenho aqui, né? O objeto está aqui, no final ele vai estar aqui. A informação que eu tenho nesse problema é que a componente y, que começa como 0 ou como y0, né? Ela vai terminar com o mesmo valor. Essa é a informação que eu tenho. Né? Como isso aqui é um movimento uniformemente variado, né? Que ela dá uma parábola, a posição y ela começa no valor, então ela vai subir, vai descer e vai bater no mesmo valor de novo. Então, como informação, a gente vai levar em consideração isso, beleza? Que a componente y, ela tem o mesmo valor antes e depois. Então, ó, o alcance acontece quando a posição y se retorna para o mesmo ponto inicial, y0, pode ser 0 ou não, né? E aí, ó, se eu usar essa função horária da posição na direção de y, veja que é a mesma função, só que no final tem que dar o mesmo inicial. y0 igual a y0, certo? Certo, amiga? Tá com sono, minha amiga? Esse horário é pau, né? Eu tive uma disciplina que era 1h30 da tarde. Eu sempre tenho uma história para contar, né? Só tinha eu e mais 2 alunos só. Na física isso é comum, hein, pessoal? Mas o cara, quando só tem 2, 3 alunos, é complicado você esconder que você tá com sono, né? Aí uma vez eu não aguentei, eu dei uma fechada de olho e aí meu livro caiu no chão. Eu sonhei que tava caindo da cama na hora, acordei assustado. 1h30, velho, é brabo. Vamos lá. Esqueci minha água. Depois dá trabalho de eu ficar cortando essas coisas no vídeo. Eu tenho que ficar parando de ficar contando besteira para não dar trabalho depois. Bom, então igualou aqui, acaba cortando, né? Se aqui vai para cá negativo, corta, vai dar 0. E aí a minha função vai ficar desse jeito. Eu estou interessado em saber o alcance, né? O alcance é essa coordenada x. Então com essa conta aqui, por enquanto não vai dar o valor do x não. Eu vou encontrar que é o tempo, né? Então eu vou ter o tempo, isso aqui eu posso colocar em evidência, isso aqui vai ser 0, que não é o caso, ou então essa parte dentro do parênteses tem que valer 0. É assim que resolve a equação de segundo grau quando não tem o termo c, né? E aí o tempo para chegar no final, o tempo de alcance, é 2 vezes v0y sobre g. Substituindo na expressão de direção x, que é essa aqui, aí eu vou substituir, eu vou encontrar o alcance vai ser diferença entre x e x0,
Por isso que eu botei esse ΔX aqui, certo? Então o alcance vai ser dado por essa... Opa, acabou. Por essa expressão. Vai depender das duas componentes. E é inversamente proporcional à gravidade também. Porque se a gravidade for muito alta, esse objeto ele cai logo. Então ele diminui o alcance também. Beleza? Então o alcance, bom, na hora de fazer o problema, você acaba às vezes recorrendo ao mesmo procedimento aqui, mas se você conseguir lembrar das formas, também é uma saída, né? Outra pergunta, qual é o ângulo de lançamento que gera o maior alcance? Isso foi uma coisa que eu falei para vocês no começo, né? Todo mundo já sabia que era 45 graus, mas vamos fazer a conta aqui para mostrar, né? Que 45 graus é o ângulo que dá o melhor alcance. Substituindo as componentes da velocidade inicial na expressão do alcance máximo. Então, alcance máximo, isso aqui é a mesma expressão anterior, só que em vez de V0y e V0x, eu substituí por V0 seno e V0 cosseno, que é as componentes, né? E aí esse V0 fica ao quadrado, aqui eu tenho... Aí o que eu tenho aqui, galera? Eu tenho uma função que me dá o alcance em função do ângulo. Porque isso aqui é constante, V0 é constante e gravidade é constante. Para você encontrar o ponto de máximo, que é o valor da variável que me dá o alcance máximo, a gente vai recorrer aqui ao cálculo. Você lembra como é que faz, né? Como é que faz? Lembra não? Tu não fez todas as questões da prova de cálculo? Sim. Semestre passado já passou. Eu fiz aí, tem uns 10 anos que eu fiz isso aí, eu ainda lembro até hoje. Como é que a gente faz, galera? Eu tenho uma função x de θ e eu quero saber qual é o valor de θ que dá o resultado maior, máximo dessa função. Deriva igual a zero. Agora lembrou. Deriva igual a zero. Aí quando você iguala a zero, isso vira uma equação. E aí você vai resolver essa equação. O valor que der de y, de θ, vai ser o θ que maximiza essa função. Então, que é um ângulo, que é o ângulo que vai dar o maior alcance. A gente está preocupado com isso. Qual é o maior alcance, né? Então, vamos lá, vou derivar ΔX em relação a θ e igualar a zero. A derivada, como isso aqui é constante, isso aqui sai da derivada. Vamos lembrar aqui da derivada, né? Aí eu fico com a derivada de um produto. Lembra como é que é a regra de derivada de produto? A derivada do primeiro vezes o segundo, Vezes o primeiro. Isso. Derivada de produto. Por que é produto? Se não seno e cosseno, é porque eu tenho duas funções, uma multiplicando a outra. Certo? Quando eu tenho duas funções, uma multiplicando a outra, a gente primeiro faz a regra do produto, depois a gente deriva as funções. Então, quando eu tenho um produto, eu vou derivar a primeira função multiplicada pela segunda, mais a derivada da segunda multiplicada pela primeira. E aí eu vou ter a derivada do seno vezes o cosseno, mais a derivada do cosseno vezes o seno. Quanto é que vale a derivada do seno? Alguém lembra? Muito bem, vou anotar aqui para você não esquecer, viu? Derivada do seno de θ em relação a θ é o cosseno de θ. E a derivada do cosseno em relação ao θ é o menos seno de θ. Ok? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar a derivada do primeiro, que é do cosseno, que é o cosseno, vai ficar cosseno ao quadrado, mais como vai ter a derivada do cosseno, que é o menos seno, então o menos com menos fica mais. Aliás, o menos daqui com mais fica menos, então aparece o menos aqui por causa disso. Então fica cosseno ao quadrado, menos seno ao quadrado. Certo? Isso aqui não é igual a 1. Viu? Se fosse mais, seria igual a 1. Que é a identidade trigonométrica. Como isso aqui é igual a zero, esse termo dentro do parênteses tem que ser igual a zero para essa equação ficar igual a zero. Então, cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ é igual a zero, que significa que o cosseno é igual ao seno. Qual é o ângulo cujo seno e o cosseno são iguais? 45 graus. Então está resolvido o problema. Então o lançamento a 45 graus tem um alcance máximo. Se você botar mais que isso, o objeto ele vai muito alto e cai antes. Se você botar mais baixo, ele cai antes também. Ele vai muito baixo e cai antes.
Certo? Muito bem. Então tá aqui, ó, ficaria mais ou menos uma coisa assim. Né? Se você botar muito grande o ângulo, ele vai muito alto e acaba caindo antes. Se você botar também muito baixo, ele também não tem altura suficiente para ir lá longe, né? Então ele para um pouco antes. Beleza? Eu botei um... é no próximo ainda. Posso passar, pessoal? Se tiver muito rápido, vocês avisam. Né? O outro tipo de lançamento é o lançamento horizontal, que é um caso simplificado do lançamento oblíquo. Por que simplificado? Porque aqui agora, a minha velocidade inicial, ela não tem componente Y, certo? Então o lançamento ele é feito na horizontal, por isso chama de lançamento horizontal. É como se fosse um tiro, beleza? Então a componente Y, ela começa como 0, só que a gravidade faz com que ela aumente de valor. Então ela começa como 0, ela vai aumentando de valor. A componente horizontal não, ela vai ser a mesma do lançamento. Então se a arma lança aquilo ali a 200 km por hora, o objeto ele vai ter componente Y a 200 km por hora, só que a componente Y ela vai aumentando e o objeto vai caindo. Beleza? É um problema mais simples do que o outro, inclusive, né? E aí, por exemplo, eu posso calcular o tempo de queda de um lançamento horizontal. Como é que eu faço isso? Eu sei que no chão, eu vou substituir, eu vou usar a função de Y, né, aqui, sendo que a posição inicial, a velocidade inicial em Y é 0, por isso que não aparece esse termo aqui, ó. A função horária não tem o termo em T, né? Então eu vou pegar e vou substituir isso aqui pelo Y do chão, que é a altura do chão. E aí meu tempo que demora para o objeto cair no chão vai ser dado por essa expressão. Veja que Y0 menos Y é como se fosse a distância entre a posição inicial e o chão. Beleza? Você não tem como, para você fazer um lançamento horizontal, o objeto tem que estar um pouco alto. Se ele estiver no chão, ele não vai para lugar nenhum. Beleza? Então, necessariamente, você tem que ter uma diferença entre o ponto final e o ponto inicial. Diferença de altura, né? Que é dado por essa expressão aqui. Então, isso aqui a gente pode até substituir pela altura, né? 2 vezes a altura sobre a gravidade. É o tempo. Então, quer dizer, quanto maior for a distância, a diferença de altura aqui, maior vai ser o tempo de queda, né? Faz sentido também. Ah, sim, isso aqui, eu lembro que eu falei para vocês na aula passada do problema dos caçadores de mito. Eu achei o vídeo, fiz uma captura e vou botar para vocês assistirem. O que ele fala aí? Já só vou relembrar para vocês. Na física, o que é que diz? Se você dá um tiro, a bala ela não está livre da gravidade. Então ela vai sofrer um movimento horizontal uniforme, mas ela também vai cair. Isso acontece com qualquer arma, né? Qualquer uma. É claro que se a velocidade inicial for muito rápida, o alvo ele é atingido em muito menos tempo e ele demora menos tempo para cair. Mas ele sempre cai. E aí a teoria diz o seguinte: se você pegar uma arma e der um tiro e soltar uma bala ao mesmo tempo, esse projétil ele vai cair no chão ao mesmo tempo que a bala solta. Isso a teoria diz, isso é muito fácil de você entender teoricamente. O que os caçadores de mito fizeram foram um experimento. Eu peguei só um resumão aqui, mas se você assistir o episódio inteiro, eles falam que esse problema ele é muito difícil de ser provado experimentalmente. Então a grande sacada deles foi fazer o experimento para você ver a bala cair ao mesmo tempo, as duas no mesmo lugar. É um vídeo sensacional, né? Mas aqui eu peguei só um resuminho para vocês verem. Dizem que se você soltar 2 balas da mesma altura, uma disparada de uma arma e a outra simplesmente largada, elas vão chegar no chão exatamente ao mesmo tempo. A ideia é que a gravidade age igual nas duas, então elas deveriam pousar simultaneamente. Para testar isso, os caçadores de mitos começaram com um experimento simples, em pequena escala. Em vez de balas de verdade, o Adam usou bolinhas de aço. Primeiro, ele soltou uma bolinha de uma certa altura e depois lançou outra na horizontal usando um disparador com bola. A bolinha que foi solta levou 402 milissegundos para cair e a que foi lançada levou 410 milissegundos. Depois chegou a
hora das balas de verdade. O primeiro passo foi descobrir a que distância uma bala disparada na horizontal sairia antes de tocar o chão. Eles montaram uma pistola a 91 centímetros do chão e atiraram em um campo de tiro. Viram que a bala caía a 110 metros da boca do cano quando disparada nivelada. Com esses dados, eles foram para o experimento final em uma grande instalação coberta de 146 metros de comprimento, sem interferência do vento. O maior desafio era soltar a bala que caía exatamente na hora em que a pistola disparava. Para isso, o Jamie criou uma plataforma com um solenoide para soltar a bala e adicionou um atraso mecânico ao gatilho da pistola, para que os dois eventos acontecessem ao mesmo tempo. Assim, eles conseguiram um atraso de só 1/3 de milissegundo, uma sincronização incrível. Eles colocaram a plataforma na marca de 110 metros, onde esperavam que a bala disparada chegasse no chão. Se a hipótese estivesse certa, as duas balas cairiam no chão juntas e no mesmo lugar. O teste começou e foi um sucesso. A bala disparada deixou uma marca clara de deslizamento no chão. A filmagem em câmera lenta mostrou que as duas balas caíram com só 39,6 milissegundos de diferença. Uma diferença tão pequena que o olho humano nem percebe. Dizem que se você soltar duas balas... Viu aí? Sacaram a ideia? A verdade ele queria, porque assim, se você soltasse a bala no mesmo lugar que você disparou, não dá para ver elas caírem ao mesmo tempo no chão, porque está muito longe. Então os caras tiveram um esquema de montar um dispositivo lá no final, para que soltasse a bala na hora que a arma fosse disparada do outro lado do saguão. Aí é ciência, né? Ainda conseguiram, você vê que conseguiram um sincronismo, ainda não ficou milésimo de segundos ali. E a bala não caiu exatamente igual, porque tem um pouco de diferença de resistência do ar. Mas foi muito pequena a diferença, foi milésimo de segundos. É um episódio muito bom. Pena que hoje em dia não sei nem onde achar mais essas coisas, né? Não passa nem televisão mais. Passava no Fantástico, isso há muitos anos atrás. Os Caçadores de Mito. Muito bem. Como calcular a velocidade de impacto, né? Que é a velocidade que ele atinge aqui o chão. E aí a gente pode utilizar o tempo que demora, o tempo de queda, que a gente calculou aqui antes. A gente pode usar a função horária da velocidade, certo? A gente sabe que em x a velocidade não muda, é sempre v0, né? E em y a gente pode calcular a partir da função horária da velocidade, usando o tempo de queda aqui. Então substitui lá, sendo que a velocidade inicial em y é 0, né? Por isso não aparece aqui esse termo daqui. E aí faço lá uma continha, né? Isso aqui eu posso colocar dentro com quadrado, corta, é um algebrismo simples aqui. E aí a minha velocidade inicial vai ser dada por essa expressão aqui, ó. Aqui é a componente x, que não muda, vale v0, aqui, né? E a componente y, ela vai ter esse valor, porque ela vai crescendo com o tempo, por causa da gravidade. Ok? Como eu falei, eu particularmente acho mais fácil lembrar dessas informações aqui. O que é que tem lá no ponto mais alto? Eu sei que no ponto mais alto a velocidade de y é 0. E a partir daí fazer o cálculo, do que lembrar de fórmulas. Mas cada um vai ter seu estilo, né? O cara às vezes gosta de lembrar das fórmulas, ele usa a fórmula. Eu mesmo nunca lembro dessas fórmulas, porque eu tenho que fazer as contas tudo de novo. Porque para mim é mais fácil lembrar isso. Eu quero saber qual é o tempo que demora para o objeto cair. Eu sei que aqui embaixo eu vou usar a equação a função horária da posição. Eu sei que a posição inicial vale tanto e acho. Quem tem que lembrar mesmo é isso aqui, ó. Que na dúvida, na hora não lembra, aí você vai integrar a aceleração constante. Aí você encontra isso. Mas aqui todo mundo lembra da frase, né? Do sou sozinho. Você também. Sorvete não combina, pô. O alcance, né? Que é essa distância daqui até aqui, né? A distância x. Então eu posso utilizar também o tempo que demora para o objeto cair e utilizar a função horária da componente x. Eu posso usar essa função horária, substituir o tempo pelo tempo de queda e encontrar a minha distância percorrida, que é o ΔX, né? Que é a posição final menos a posição inicial aqui. Então dá essa expressão aqui. Depende da componente horizontal, né? Depende da velocidade inicial. E depende também da altura que você lançou o objeto. Bom, e aí vamos para as questões, né? Questões do hardware. Vamos lá? Hoje vai ser mais tranquilo, né? Que já está no último slide, já temos bastante tempo.
Questão 1, essas aqui são. Eu tive o cuidado de fazer em casa dessa vez, viu? Para não ficar aquela confusão. Da próxima vez eu vou fazer no papel, porque eu não tive tempo. E já trago agora resolvida para não ficar essa confusão de fazer conta na hora. Eu ainda comprei um caneta nova em especial para vocês, porque a única turma que eu uso quadro é essa aqui, né? Questão 1. O recorde atual de salto de motocicleta é 77 metros. Estabelecido por Jason Rennie. Suponha que Rennie tivesse partido da rampa fazendo um ângulo de 12 graus com horizontal. E que as rampas de subida e descida estivessem na mesma altura. Determine a velocidade inicial, desprezando a resistência do ar. Então o problema é o seguinte. Eu tenho uma rampa. Essa rampa tem um ângulo de 12 graus, beleza? Aqui seria a rampa que ele bateu do outro lado. O cidadão, como eu falei para vocês, o ângulo da velocidade inicial é o mesmo ângulo da rampa, beleza? Outra informação que a gente tem é o alcance, né? Que é a distância daqui até aqui é de 77 metros. Oi. Rapaz, eu acho que é distância, viu? E aí agora? É questão de interpretação de texto, né? É porque ele fala que o recorde é 77, como é que vai ser a distância? Não é não? Mas também pular 77 metros de altura é muito alto, não? É mais alto que esse prédio. Como é que é? Não tem como uma moto chegar a 77 metros e cair quando vai. Com 12 graus de inclinação, não tem como não. Eu a interpretei como sendo a distância. A gente pode fazer as duas contas, né? Eu não entendi agora o que é a distância. A gente pode fazer a conta, só por curiosidade, se o cara subir 77 metros, qual é a velocidade inicial? Isso vai dar a próxima da luz. O cara chegar. Vamos lá. Ele quer saber quanto é que vale V0. V0 que é o módulo da velocidade inicial, né? O módulo da velocidade inicial. Quanto é que vale V0? Como é que resolve isso? Vamos lembrar, por exemplo, eu tenho uma formulazinha aqui. Opa! Aqui é fórmula de alcance, né? Não, aqui é lançamento horizontal. Esse é um problema de lançamento oblíquo. Aqui, ó. No lançamento oblíquo, o meu alcance, ele é dado por essa expressão aqui. Vamos partir direto da expressão. O alcance no lançamento oblíquo é dado por delta x é igual a 2 V0y V0x dividido pela gravidade. Beleza? A gente pode calcular
A gente pode substituir V0y, V0x. Ó. V0. Aqui é meu ângulo de 12 graus. Então aqui eu vou ter V0x e aqui eu tenho V0y. Então a gente pode substituir V0x e V0y por V0x. V0x é qual cateto aí? Adjacente ou oposto ao 12 graus? Adjacente. Qual é a função trigonométrica que trabalha com adjacente? É o cosseno. Então V0x é V0 cosseno de 12 graus. E V0y é V0 seno de 12 graus. Então a gente pode reescrever da seguinte forma. Isso aqui vai dar 2 V0 ao quadrado seno de 12, não é não? Dividido por G. Aí resolveu o problema, porque a gente sabe quanto é que vale isso, vale 77, a gente sabe quanto é que vale G, dá para calcular os cossenos e os senos, resolve o problema. Não é não, Miguel? Você está dizendo, né? Eu vou só deixar explícito aqui, V0 ao quadrado vai ser Oi. Nenhuma pergunta é meio burra, viu, amiga? Não se preocupe. Porque o V0i, o V0x e o V0y, os dois têm V0. Quando eu multiplico, entendeu? Não, é da fórmula. É da fórmula, Seno de 12, cosseno de 12. Pronto, aqui agora é só calcular. E aqui vai dar 70, agora tem que prestar atenção nas unidades de medida. A gravidade está em metros por segundo ao quadrado, então tem que usar a distância em metros. Então tá tudo certo. Aí é mais fácil ainda. 77 vezes 9,8 dividido por 2 vezes o seno de 12, cosseno de 12. Calcula aí, por favor, ver quanto é que dá. Essa caneta preta é boa, né? Fica um contraste bom. Deve. Calculadora, não celular. Que eu já acredito que eu dei uma vez, eu tive uma turma uma vez, lá do SECA, cadê o pessoal do SECA? Mas tem muitos anos isso, viu, pessoal? Já mudou, o perfil já é outro. Eu falei, não pode usar a calculadora. Aí a criatura falou assim, professor, é só ser usado do celular, não precisa usar a calculadora normal, não. Não é possível, diga. Eu não entendi ali esse V0 ao quadrado. Eu só fiz joguei o G para cá, certo? Peguei esse termo, joguei para cá para baixo e o 2 aqui para baixo. Aí deu isso. Sim. E cadê o V0 ao quadrado? Aqui. E cadê esse quadrado? Aqui. E ele saiu da 1. Porque eu estou multiplicando isso por isso e cada um desses tem coisa. Entendeu? E por que eu fiz isso? Porque a função eu queria escrever função de V0. Porque o V0 é que eu quero calcular. Alguém calculou isso aí, galera? Depois tem que tirar a raiz, né? Fez, meu amigo? Eu não sei se está correto, mas deu 76,7. Com a raiz? Não, mas peraí, vamos com calma. Deu quanto? 76,7. Então, V0 é a raiz de 76,7 metros por segundo. Quanto é que dá isso aí? Quanto? O que eu calculo em cada é diferente. Às vezes, porque é muita conta, né? Você botar na calculadora, às vezes se confunde, né? Tem que usar parênteses aí, senão ele pode confundir. E você tem que ver se a sua calculadora está em decimal ou está em radiano. Calcule o seno de 90, bote 90 e calcule o seno vezes dá 1. Coloquei na questão. Oi? Coloquei na questão. Tá aqui.
Eu tô voltando, tô indo pra frente e pra trás. Você tá pra? Tô indo pra trás, né? Tô indo pra trás. Já lembro coisa. Não, pegar o poder. Deu o mesmo resultado? Deu quantos metros por segundo? 8, caramba, foi demais. 8,7 foi? Multiplica por 3,6 para ver quanto é que dá em quilômetro por hora. Essa questão eu fiz usando a equação do movimento horizontal do oblíquo. E deu esse resultado. 43 metros por segundo. Eu acho que eu encontrei esse resultado também. Usando essa equação. Então tem várias formas de fazer, cara. Não só tem esse jeito, não. Mas não tô entendendo essa equação, não. Não saiu esse seno aí, 2θ. É a equação padrão do... Só que R, o que é R? R é a distância. Alcance. É alcance. Ah, pô, eu sei o que é. É porque ele pega esse seno e cosseno multiplicado e usa uma daquelas relações trigonométricas para encontrar o cosseno de 2θ. É a mesma função, só que isso aqui está simplificado. Lembra aquelas funções trigonométricas? Seno de A mais B, seno de B mais C, seno de 2... Você pega uma daquelas ali, que eu não sei qual é de cabeça, e transforma aquele seno vezes cosseno nisso aqui, exatamente. Mas eu achei que encontrei esse resultado aí mesmo. Aí você multiplica isso aqui por 3,6 só para você ter ideia em quilômetros por hora. Quanto é que dá? 43,05 metros por segundo. Multiplica por 3,6 para ver em quilômetro por hora. Eu esqueci algum parênteses. Exatamente, foi esse que encontrei. Dá 155 km por hora. Faz sentido. Uma moto a 155 km por hora realmente é ligeiro, né? 155 km por hora, faz sentido, né? Quanto é que deu em metros por segundo aí, amigo? Falei. 43,1 metros por segundo ou quilômetro por hora? 155, alguma coisa, né? Quilômetros por hora. Faz sentido, né? A moto a 155, como é uma competição, né? Um recorde mundial. Você tá com a moto a 155, agora é perigoso pra caramba o cara andar 155 km por hora de moto. Eu nunca andei de moto não, mas imagino que é perigoso. Eu imagino que é perigoso, né? Ok, galera? Meu amigo ali estava me lembrando que ele, né, tem uma equação que em vez de seno vezes cosseno aparece o seno de 2θ. É porque é uma simplificação usando aquelas relações trigonométricas que a gente aprende lá no ensino médio. Né? Você tem como transformar isso aqui, ó, em uma expressão mais simples, usando as relações trigonométricas. Mas é que eu não lembro. Também com a calculadora a gente consegue resolver do mesmo jeito. Resolvido? Próxima questão. Na figura, uma pedra é lançada para o alto de um rochedo de altura H. Então aqui está a altura do rochedo, né? H minúsculo. Com a velocidade inicial de 42 metros por segundo. Quando a questão fala assim, 42 metros por segundo de velocidade inicial, isso é o módulo da velocidade inicial. Ele não está dizendo a direção e o sentido, certo? Agora ele diz 60 graus, agora ele falou 60 graus em relação à horizontal. Então já dá direção, sentido e módulo. Então com isso aqui, ó, a gente já tem como calcular a componente x e y da velocidade inicial. Beleza? Eu acabei apagando aqui. Deixa eu botar de volta as expressões aqui. Para a gente não esquecer. Na direção x eu tenho x de t igual x0 x0 mais v0 x de t menos g, não. E eu tenho v
de t igual a V0 x. Vamos botar aqui embaixo. Na direção y, eu tenho y de t igual a y0 mais v0y de t menos gt ao quadrado sobre 2 e vy de t é igual a v0y menos gt. Então essas aqui são as funções horárias nas direções x e y para posição e para velocidade, beleza? Isso aqui é movimento uniforme, aqui é movimento uniforme, isso aqui é movimento uniformemente variado. Uniformemente variado. No fundo, a gente trabalha só com isso aqui, né? Só que a gente vai resolver um problema, a gente tem que pegar as informações do problema e confrontar com as funções horárias para encontrar os resultados. Nesse caso aqui, ó, ele dá a velocidade inicial e o ângulo com a horizontal. A pedra cai em um ponto A, aqui, 5,5 segundos depois do lançamento. Beleza? Letra A. Qual é a altura H minúsculo do rochedo? Letra B. A velocidade da pedra imediatamente antes do impacto. E letra C. A altura máxima do lançamento. A altura máxima a gente já fez lá na discussão da aula, né? Tem que ter uma expressão fechada para calcular a altura, que depende da velocidade inicial e da gravidade. A gente tem as duas informações. Então tá para resolver fácil. O tempo de, como é que ele pede aqui? Velocidade. A velocidade com que ele atinge aqui embaixo, eu tenho minha função horária de velocidade aqui e aqui, né? Da direção x e y. A velocidade em direção x é a componente x da velocidade inicial, que tem como calcular. Você tem como calcular. E na direção y, eu preciso da componente y da velocidade inicial, que eu também tenho como calcular, e o tempo, que é dado no problema, que vale 5,5 segundos. Então a letra B é fácil de fazer também. A letra A, ele quer saber a altura disso aqui. A gente tem que interpretar um pouco isso aqui, certo, gente? Veja bem, o objeto é lançado e o tempo vai rodando. 5,5 segundos depois, a posição y do objeto é exatamente igual à altura desse rochedo. Concordam comigo? Então, se a gente encontrar qual é a posição y, porque a posição x é essa, mas qual é a posição y do objeto, depois de 5,5 segundos, essa posição y é exatamente igual à altura do rochedo. Como é que eu calculo essa posição y? Eu vou usar a função horária da coordenada y. Essa função horária vai me dizer qual é o valor de y em cada instante de tempo. Eu quero saber qual é a posição y do lançamento depois de 5,5 segundos. Basta eu substituir o tempo por 5,5 segundos. Só que eu tenho que saber se eu tenho as demais informações. Eu tenho a posição inicial, eu posso simplesmente dizer que a posição inicial é 0, não tem problema. Eu tenho a velocidade inicial em y, tenho como calcular. Eu tenho a gravidade, tenho, então está resolvido o problema. Então é assim que a gente vai fazer, vamos lá, né? Então, questão 2. Primeiro eu vou calcular as componentes x e y da velocidade inicial, que elas são usadas em todos os problemas, né? Então, calculando as componentes x e y da
velocidade inicial. Então, V0x, vamos relembrar aqui, né? Aquela conta. Aqui, ó. O ângulo é exatamente o mesmo, né? É o ângulo horizontal. V0x é dado pelo cosseno de 60. Então, vai ser V0, que vale 42, vezes o cosseno de 60 graus. Isso é o quê? Essa parte agora que você fez. Da componente? Veja bem, para você encontrar as funções horárias, certo? Tanto da velocidade como da posição, eu preciso das componentes da velocidade inicial. O problema, ele está me dando o módulo, que é 42, e está me dando o ângulo, que é 60 graus, certo? Como é o teu nome, essa menina? Bruna. E aí você vai encontrar as componentes, né? A componente X é esse tamanho aqui, que é a projeção, e a componente Y é esse tamanho aqui. Ok? Ah, tá entendendo. Você com isso aqui. Isso, é isso aqui, mas eu vou continuar porque alguém pode não estar entendendo ainda. Isso aqui é um problema de trigonometria, porque isso aqui é um triângulo retângulo. Isso é trigonometria. E a gente sabe que o seno de um ângulo é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. E eu sei que o cosseno de um ângulo, de um triângulo retângulo, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então veja, se eu pegar o seno de 60 aqui nesse triângulo, eu vou ter o cateto oposto, que é a componente y. Então, ó, o seno de 60 vai ser o cateto oposto, que é a componente y, que é o V0y, dividido pela hipotenusa, que é o meu vetor 42 aqui. 42. E se eu pegar o cosseno de 60, eu vou ter o cateto adjacente, que é V0x, dividido pela hipotenusa, que é 42. Aí bate jogar para cá multiplicando, né? Então V0y vai ser 42 vezes o seno e V0x vai ser 42 vezes o cosseno. Por isso que aparece aqui desse jeito, certo? Então vamos escrever aqui, ó. Então V0y é 42 vezes o seno de 60. Aí tem que fazer a conta aí ver quanto é que dá, né? A gente pode usar aqueles 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? É melhor do que carregar um bocado de carga decimal. Vamos lembrar aqui do 1, 2, 3, 3, 2, 1. Eu nunca lembro isso aqui de cabeça, eu sempre tenho que fazer. 2 embaixo de tudo. Isso. Aí todo mundo tem 1. Se eu botar raiz aqui também não tem problema, aqui a raiz de 1 é 1, né? E aqui é senos, e aqui é cosseno, aqui é 30, 45 e 60. Ou seja, cosseno de 60 vale meio. É isso mesmo? É, eu posso ser. Dá um meio. É, quando eu fiz estava diferente lá em casa. Mas é isso mesmo, né? Então aqui a componente X vai ser a metade de 42, que dá 21 metros por segundo. E a componente Y vai ser o cosseno o seno de 60, né? Que é a raiz de 3 sobre 2. Então dá 21 raiz de 3 metros por segundo. Certo? Isso aqui eu não resolvi o problema ainda. Só estou encontrando as componentes para poder usar nas funções horárias. Eu vou apagar porque o quadro tem pouco espaço, né? Dá para ficar. Aí o que eu vou fazer agora? Eu quero encontrar a posição do objeto depois de 5,5 segundos. Então, ó. Calculando
a posição y depois de 5,5 segundos. Por que 5,5, professor? Porque está escrito na questão. Ele disse que atinge o ponto A 5,5 segundos depois. Então, y de 5,5 vai ser, vou pegar aqui a componente aqui, ó, essa função horária da posição y. É a posição inicial y que é 0, mais velocidade inicial em y vale 21 raiz de 3 vezes o tempo, que é 5,5, menos gravidade, 9,8, vezes 5,5 ao quadrado, dividido por 2. É só fazer a conta agora. E está resolvido o problema da letra A, né? Resolvida a questão da letra A. Alguém fez essa conta aí? Próxima vez eu trago essas contas feitas para não ficar pedindo toda hora, né? B. A B é velocidade da pedra imediatamente antes do impacto. Pessoal, eu posso voltar lá e olhar a expressão matemática que a gente encontrou, mas ela é muito simples. Eu quero saber quanto é que vale a velocidade, tá? Eu tenho aqui a função horária da velocidade em y e aqui em x. A velocidade em x, ela vale a componente x, a velocidade inicial, e você já tem. Na direção de y, a velocidade na direção de y, basta substituir o tempo por 5,5 aqui, que eu vou encontrar a componente y. Com a componente y e a componente x, o módulo da velocidade vai ser a raiz quadrada do quadrado das componentes. Que a gente aprendeu isso lá na aula de vetores. E a gente resolve a letra B. Então vamos lá. A letra B, eu vou calculando a componente y da velocidade em 5,5 segundos. Então, VY de 5,5 vai ser igual V0Y, que vale 21 raiz de 3, vale 21 raiz de 3, certo? Cadê? Menos 9,8 vezes 5,5. Essa conta aqui vai dar a componente y da velocidade e a componente x em 5,5 vai ser a componente da velocidade inicial, que vale 21 metros por segundo. Beleza? Então aqui eu calculo a componente y da velocidade lá em 5,5 segundos. E aqui é a componente x que não muda, porque o movimento horizontal é uniforme. Com as duas componentes, a minha velocidade, o módulo, né, da minha velocidade vai ser a raiz quadrada de vx ao quadrado mais vy ao quadrado. Então eu vou pegar esse valor e esse, né, ao quadrado, somar e tirar a raiz. Aí eu vou ter a resposta final, que é a velocidade lá no impacto, né? Entenderam? Aqui é só fazer a conta agora. Eu estou só otimizando o tempo. Só corrigir ali que não é 76,7. Quanto é? Mas aí foi vocês que falaram, né? Não, é porque foi antes, o senhor corrigiu a resposta final, mas Faltou ali, não foi? porque quando o pessoal veio... Olha, aqui não foi culpa minha, viu? Vou tirar logo de... São os calculadores da sala, diga aí. 855, vírgula coisa, bate o vírgula aí. 0,25. Pronto. Então aqui também está errado, né?
Como é que a raiz de 73 dá 40, né? Não faz sentido, né? Perguntas, dúvidas aqui nessa questão? Aqui não tem problema de unidades medidas, certo? Tá tudo em metros por segundo, tudo em metros, tudo certo. A lista tá passando aí, viu? A lista de presença. Aí vai fazer esse módulo que é para encontrar o escalar, né? Isso, é. Porque eu acho que a questão pede o módulo, né? Eu entendi assim, a interpretação. Eu acho que quando a questão pede o vetor, ela especifica na questão qual é o vetor velocidade. Aí se for o vetor, galera, aí vocês vão encontrar os componentes e vão escrever V usando a notação vetorial. Você vai pegar aqui a componente X na direção de Y, mais o VY na direção de J. Você vai escrever isso aqui. As duas componentes, certo? Com a base, que a gente supõe que a base J seja essa aqui, ó. Que é a base que a gente conhece. Ok? Vamos para a próxima. Agora eu acabei de colocando muito pouca coisa, né? Só falta mais uma questão, já tem umas meia hora de aula. A gente fica aqui papeando. Trocando as ideias, né? A aula acaba 3h10, né? Falta 25 minutos. Posso passar para a próxima? Ah, não tem letra C ainda, né, gente? A altura máxima H alcançada acima do solo. A gente pode usar a fórmula direto, que está lá, mas eu vou repetir o raciocínio, certo? Eu vou repetir o raciocínio. No ponto de altura máxima, a velocidade y, a componente y da velocidade é 0. Beleza? Então, se eu substituir aqui, ou então eu posso usar, sabe o que, galera? Eu posso usar Torricelli, que é uma função que não tem tempo, né? É só velocidade, a gravidade e a altura. Vamos fazer assim. Vou passar lá para o outro lado, para não ficar muito baixo, né? Vamos lá. C. Vamos lá, utilizando a equação de... Agora eu não sei como é que escreve. É Torri... Acho que é assim que escreve, gente. Não perdoe se estiver errado. A equação de Torricelli diz o seguinte: a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes a distância percorrida. Beleza? Como eu estou querendo saber o ponto mais alto, eu sei que a velocidade final na direção de y é 0. Então eu vou aplicar a Torricelli à componente y do meu movimento. Então, ó, sendo V final igual a 0, eu vou ter 0 igual a velocidade inicial na direção de y ao quadrado menos 2g vezes o alcance h. O ΔS vai ser o próprio alcance. E aí eu vou fazer uma contazinha aqui, eu vou jogar isso aqui para cá negativo, vou multiplicar por menos 1, vou dividir, vai ficar V0y ao quadrado sobre 2g. Oi, diga aí, Miguel. F de final. Tá feio, né? Tá. Mas eu entendo, não é muito fácil escrever em quadro, né? A componente y da velocidade, eu apaguei não, né? Apaguei, não foi? Ah, tá ali. A componente y da velocidade é 21 raiz de 3, é isso? Então vai ser 21 ao quadrado vezes 3, dividido por 2 vezes 9,8. Esse dá o resultado final. Por que o 3 não está ao quadrado? Porque era uma raiz. Quando leva ao quadrado, fica o 3, certo? Esse dá o valor da altura.
Isso aqui, inclusive, foi a expressão que a gente achou lá no início da aula, né? Que era V0y sobre 2 vezes a gravidade. Ok? Próxima questão. Questão 3. Um rifle que atira balas a 460 metros por segundo é apontado para um alvo situado a 45,7 metros de distância. Beleza? Então, lançamento horizontal. É um lançamento horizontal, onde é dada a velocidade inicial. Como é o lançamento horizontal, você sabe que essa velocidade inicial não tem componente y, só tem componente x. E essa componente x vale 460 metros por segundo. Você já sabe essas informações de cara. E sabe qual é o alcance. 45,7 metros. Se o centro do alvo está na mesma altura do rifle, para que altura acima do alvo o cano do rifle deve ser apontado para que a bala atinja o centro do alvo? Eu interpretei esse problema da seguinte forma. O rifle está aqui atirando. Se ele estiver no mesmo nível do alvo, a bala vai cair mais embaixo. Então ele tem que subir o rifle. Ele não tem que inclinar o rifle. Porque são duas coisas diferentes. Certo? Então se ele subir o rifle, continua sendo um problema de lançamento horizontal, onde eu tenho aqui uma diferença de altura entre o ponto final e o ponto inicial, em y. E a gente resolve assim. Entendeu? Deixa eu desenhar aqui para vocês entenderem como é que é mais ou menos. Então eu tenho aqui o rifle. E aqui está o solo. A bala vai ser disparada aqui e vai atingir o alvo. Aqui, tá? Essa bala ela tem uma velocidade inicial horizontal que vale 460 metros por segundo. É bastante rápido, hein? É rápido demais. Multiplica por 3,6, por favor, gente, só para ver quanto é que dá isso aqui em km por hora. Eu acho que dá mais rápido que a velocidade do som. 127 não. É mais, tem que estar maior do que isso. É multiplica. 1000 quanto? 600. É, multiplica. 1600 e... foi o que eu suspeitava. Essa bala tá supersônica. A velocidade do som acho que é 320 metros por segundo, se eu não me engano. Eu não sei se existe uma bala supersônica, né? Não sei se alguém entende de balística aqui para poder falar sobre isso. Então eu acho que esse problema está exagerado, ou então eu digitei errado. Outra informação que nós temos é daqui para aqui, que é de 45,7 metros. E aqui é o meu problema, que eu quero encontrar esse aqui, ó. Quanto é que vale essa altura? É esse H. Beleza? Geralmente quando tá de tira o alvo, o alvo é na mesma direção que o cara. Quem disse? Não é? Você não, porque quando você tira o alvo está ali tá à frente, tem 2 metros de altura de distância. Com 2 metros, cara, o tempo de queda é tão pequeno que praticamente ele não excede nem o diâmetro da bala. Entendeu? Então você não percebe isso. Agora, se você for atirar de muito longe, tanto é, cara, você nunca, quem já jogou aqui Battlefield, esse jogo de tiro de primeira pessoa, se você pega uma arma de longo alcance, você vê que a mira, ela tem uns riscos embaixo. Vocês já repararam? A mira está aqui e fica uns riscos embaixo assim, ó. Porque justamente, a depender da distância, você tem que mirar nos de baixo, não aqui em cima. Entendeu? Já viu isso, não? Vamos ver que cada um seja 100 metros. Isso, eu nunca li direitinho assim para saber, né? Mas eu sei que é por causa disso. Que a bicha vai arriar, né? Vai cair com a distância. Não é assim, amigo? Cada marca tem 100 metros. 100 metros, 100 metros. Exatamente. E muito provavelmente deve ser uma coisa quadrática, né? Não deve ser linear, né? Porque a função é parabólica, né? Vamos lá. Sim, então esse problema aqui é um problema de alcance
em que eu tenho que encontrar a posição inicial. Eu posso usar a fórmula também, que eu botei lá no slide, também resolve. Uma aplicação direta de fórmula. Mas aí só para a gente exercitar um pouco mais, vamos trabalhar novamente a construção da ideia, tá certo? Para poder a gente trabalhar mais essas questões. Que eu posso usar a fórmula direta aqui também resolve. Então vamos lá. Eu posso calcular o tempo de queda. Com o tempo de queda, esse tempo de queda eu posso calcular como? Eu sei qual é a velocidade x, eu sei que daqui para aqui o movimento horizontal é uniforme. Se eu sei a velocidade, sei a distância, eu sei o tempo. Que a velocidade é a distância sobre tempo, né? Em movimento uniforme. Com o tempo, se eu sei que a velocidade inicial em y é 0, dado o tempo, eu consigo calcular a distância vertical de queda dessa bala, que é o problema que eu quero encontrar. Então eu posso fazer assim, né? Então vamos lá, vamos passar para esse lado de cá. Vamos calculando o tempo para... Vou fazer uma letra mais bonita aqui, Miguel, em sua homenagem. Atingir o alvo. Certo? Eu estou caprichando aqui em sua homenagem a letra. Então, como é que a gente faz aqui? Ó? Eu vou usar a direção horizontal, porque eu tenho velocidade e tenho tempo, e tenho distância. Então, eu vou fazer assim, ó, x é igual a V0, x vezes o tempo. Beleza? A distância percorrida, vamos botar aqui, o tempo vai ser igual a posição dividido por V0x. No lançamento horizontal, o V0x é o próprio módulo da velocidade inicial. Tá? Então, sendo V0x igual ao próprio módulo V0, então o tempo vai ser igual a 460. Opa, não tá certo. Não, tá errado. Primeira posição, né? O tempo vai ser igual a posição de 45,7 dividido pela velocidade de 460 metros por segundo. O tempo a unidade está tudo correto, né? Metro, segundo, não precisa converter nada. E aí isso aqui vai dar o tempo. Substituindo aí com o tempo a gente vai calcular a posição inicial, posição y inicial. Posição y inicial. Então, y é igual a y0 mais menos g t ao quadrado sobre 2, né? Porque a componente da velocidade inicial é nula. Zero é igual a y0 menos g t ao quadrado sobre 2. E aí, no caso, y0 vai ser gt ao quadrado sobre 2. Então, calculado o tempo aqui, que é o tempo que demora para ele chegar lá no alvo, utilizando a componente horizontal, o tempo é o mesmo, né, pessoal? Há de convir, né?
Tempo na horizontal, ao mesmo tempo na vertical, que o movimento ele acontece simultaneamente. Aí nós temos essa informação substituída aqui na direção de y, eu encontro a posição inicial, né? Então aqui é a função horária da posição y, sendo que o termo de velocidade inicial é 0, porque é um lançamento horizontal, não tem componente vertical. E a posição final é 0, porque é quando ele cai no chão, e a posição inicial é isso que eu quero calcular, o y0. Então faça a conta e encontrou ali, né, substitui esse valor aqui, vocês encontram qual é a posição inicial, né, que é esse y0 aqui, ó. Isso aqui, galera, eu fiz essa conta em casa, dá um número bem pequenininho, tá? Porque a bala está muito rápida, a bala está a 460 metros por segundo. 45 metros, galera, é praticamente 10% disso aí, ou seja, é 1/10 de segundo para ele atingir esse alvo. Então esse tempo aqui, ó, é da ordem de décimos de segundo. Em 1/10 de segundo, para um objeto cair, ele não quer quase nada. Então realmente o cara tem que levantar o rifle quase nada. Eu não lembro quanto é o valor final que deu, cara. Eu sei que é uma coisa bem pequenininha, certo? É por isso, porque assim, também uma bala de verdade não tem essa velocidade toda, né? Mas se você atira de perto, você não percebe essa bala cair. Agora você vai para longe. Você vê desse episódio dos Caçadores de Mito, quando eu assisti esse episódio, eu falei, rapaz, essa distância de... Eles tinham que calcular a distância que a bala cai no chão, né? Eu falei, pô, deve dar quilômetros, né? Ah, deu 160 metros. 160 metros daqui para química ali, pô, menos. Então o cara não consegue, com alguma determinada tapida da arma, dar um tiro numa pessoa que está passando algo para da química. A não ser que seja um rifle, né? 45 graus. Não, nem se você acertar o ângulo, pô, a velocidade inicial não é suficiente para ele obter essa distância. Entendeu? Ele acaba caindo antes. Quer dizer, se você botar 45 graus, que é a distância máxima, ainda assim tem que ter velocidade para poder chegar lá.